Hi everybody, I'm Steve McVeigh. Bom dia a todos vocês, meu nome é Steve McVeigh. I'm the president of Grace Walk Ministries and the author of the book Grace Walk. Eu sou presidente do Ministério Caminhada na Graça e autor do livro Caminhada na Graça. It is a pleasure for me to bring greetings to those of you in Brazil who will be watching these teachings. E é um prazer para mim saudar todos vocês aí no Brasil que vão assistir essas palestras, esses ensinamentos. I'm so thankful for what God is doing in your country. Eu sou muito grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo no seu país. And I pray that the movement of His grace will sweep all across Brazil. E eu peço a Deus, a minha oração é que o movimento da graça de Deus se esparrame por todo o Brasil. And that Portuguese-speaking people everywhere will come to understand who they are in Christ and who He is in them. E que as pessoas que falam português no mundo todo saibam quem eles são em Cristo e quem Cristo é em suas vidas. I want to thank Willie for his commitment of time to translate for these sessions. Eu quero agradecer ao Willie por dar o seu tempo para estar traduzindo essas sessões. And I want to say thank you to Ted Angel for his involvement in participating in so many ways that this wouldn't have been possible without Ted. E eu também quero agradecer a Ted Angel, que foi a pessoa que organizou tudo isso de tantas formas. Sem o trabalho dele isso não teria sido possível. In the year 1990, the Lord brought about an absolute revolution in my life. No ano de 1990, Deus produziu uma revolução absoluta na minha vida. At that time, I had been a believer in Jesus Christ for 29 years. Naquela altura, eu já era crente fazia mais de 29 anos. And in 1990, I had been a senior pastor of local churches for 17 years. E em 1990, eu já era, naquela altura, pastor sênior de uma grande igreja, havia mais de 17 anos. But on October 6th of that year, the Lord put me on my face in my office. Mas no dia 6 de outubro daquele ano, eu me lembro que Deus me levou ao chão. Literalmente, eu estava com o meu rosto no chão do meu escritório. I was lying on my face crying because I was tired. E eu estava lá no meu escritório, com o meu rosto no chão, chorando, porque eu estava cansado. I was tired of trying to make a success of my ministry. Eu estava cansado de tentar fazer com que o meu ministério fosse bem sucedido. And most of all, I was tired of trying to live a successful Christian life. E mais do que tudo, eu estava cansado de tentar viver uma vida cristã bem sucedida. I wrote about my story in my first book, Grace Walk, but I'll be sharing some of it with you as we move through these sessions. E eu escrevi mais sobre essa história pessoal no livro Caminhada na Graça, mas eu vou compartilhar mais sobre isso à medida que nós caminhamos. I would say that October 6, 1990 was the most hard and difficult moment of my life up until that time. Eu diria a vocês então que o dia 6 de outubro de 1990 foi provavelmente o dia mais difícil de toda a minha vida até então. But today I look back at that time as one of the most wonderful days of my life. Mas hoje eu olho e considero aquele dia, aquilo que aconteceu naquele dia, como talvez a coisa mais maravilhosa em toda a minha vida. Because it was on that day that the Holy Spirit began to teach me this message of grace that has transformed my life. Porque foi naquele dia que o Espírito Santo começou a me ensinar essa mensagem da graça que começou a transformar a minha vida. And it is a message that I have seen transform literally thousands of lives around the world. E é uma mensagem que eu tenho visto transformar, literalmente transformar milhares de vidas em todas as partes do mundo. And I trust that as we go through this study of the Scripture together, that the Holy Spirit will use this truth to transform your life. E eu confio e creio que à medida que nós vamos passar por esses ensinamentos juntos, que o Espírito Santo vai pegar esse ensinamento e vai transformar a sua vida também. Have you tried hard to live the Christian life only to discover that you keep failing again and again? Você já fez a tentativa de se esforçar muito para viver a vida cristã, para ter sucesso na vida cristã e depois descobrir, depois de tanto esforço, que tudo que está acontecendo é que você está fracassando vez após vez? Have you rededicated yourself to Jesus with all sincerity, but it didn't last long and you would find yourself at a place of discouragement and frustration? Você já experimentou aquelas várias vezes que você rededica, reentrega a sua vida para Jesus e com muita sinceridade, mas pouco tempo depois você percebe que precisa fazer tudo de novo porque não funciona?
Well, if you have, I can identify with your experience and your feelings. Agora, se você já passou por isso, eu posso dizer para você, eu sei o que você está passando, eu posso me identificar com a sua experiência e com os teus sentimentos. For many years, I was frustrated because of the up and down nature of my Christian walk. E por muitos anos eu me senti frustrado com essa montanha russa de estar no momento mais alto, depois lá embaixo, essa vida cristã cheia de altos e baixos. I tried so hard to live for Jesus. Eu me esforcei tanto para tentar viver uma vida agradável a Jesus. I prayed for him to help me. E eu orava pedindo que ele me ajudasse. I was very sincere. Eu sempre fiz isso com muita sinceridade. But no matter how hard I tried, I kept failing. Mas não importa o quão arduamente eu tentasse, eu continuava fracassando. The only consistent thing about my Christian walk was its inconsistency. A única consistência da minha caminhada cristã era a inconsistência dessa caminhada. And in 1990, the Holy Spirit began to teach me something that set me free from that trap. Mas em 1990, então, o Espírito Santo começou a me ensinar algo que começou a me libertar desta armadilha na qual eu vivia. You see, sometimes new Christians think that it's going to be easy to live the Christian life. Sabe que às vezes um novo cristão, ele pensa assim, a vida cristã é sopa, é tranquila, é super fácil. But I had reached a place where I had concluded that it was very hard for me to live the Christian Mas chegou life. um ponto na minha caminhada cristã em que eu cheguei à conclusão, nossa, a vida cristã realmente é uma coisa muito árdua, muito difícil. But in 1990, he brought a wonderful revelation to me. Mas em 1990, o Espírito Santo trouxe a mim uma maravilhosa revelação. He showed me that it is not easy for me to live the Christian life. Ele me mostrou que não é fácil para eu viver a vida cristã. It's not even hard for me to live the Christian life. Por outro lado, também não é algo difícil para mim tentar viver a vida cristã. It is impossible for me to live the Christian O que ele life. me mostrou é que é impossível a mim viver a vida cristã. And I hope that you will learn the same if you haven't already discovered that. E eu espero que você sinta ou descubra a mesma coisa, se é que você ainda não descobriu. You see, there's only one who can live the Christ life, Veja, só existe um ser que é capaz de viver a vida de Cristo. and that is the Christ himself. E essa pessoa é o próprio Jesus Cristo. Can you imagine me trying to perfectly live the Brazilian life? Você consegue imaginar eu, americano, tentando viver a vida cristã, a vida brasileira de forma perfeita? I could move to Brazil. Eu posso até me mudar para o Brasil. I could learn to speak Portuguese. Eu posso até aprender a falar português. I could begin to eat the Brazilian diet. Eu posso começar a comer a comida brasileira. I could listen only to Brazilian music. Talvez eu comece apenas a ouvir só música brasileira. I could surround myself in Brazilian culture. Eu posso me cercar de cultura brasileira de todos os lados. But I think you know Mas eu acho que você já sabe o que vai that acontecer. it wouldn't matter how long I lived in Brazil Que você sabe muito bem que não importa quanto tempo eu vivesse no Brasil, or how hard I tried to be a Brazilian, ou quão arduamente eu tentasse ser um brasileiro, you would know that I was not Brazilian. você mesmo vendo o meu esforço, você saberia, esse cara está tentando, mas ele não é brasileiro. You see, there's only one way to live a perfect Brazilian life, Só existe uma maneira de ser um brasileiro perfeito, de viver a vida brasileira perfeita. and that's by being born into the Brazilian family. E essa maneira é nascer em uma família brasileira. And so it is with the life of Christ. E é da mesma forma que acontece com a vida de Cristo. We're not called to imitate the life of Jesus. Nós não somos chamados a imitar a vida de Jesus, a copiar a vida dele. Instead, he would have us to understand that we participate in his life. Ao contrário, ele quer que nós entendamos que ele quer que nós participemos da sua vida. The answer to living a victorious Christian life is not to try harder. A resposta, então, para uma vida cristã vitoriosa não é maior esforço, maiores tentativas. But the answer is to trust him to live his life through A us. resposta é confiar que ele vai viver a sua vida em nós e através de nós. Now here's the first thing. Excuse me. Now here's the first thing that you really need to remember. Então, essa é a primeira coisa que você realmente precisa se lembrar. You cannot live the Christ life. Primeira coisa, você não tem a capacidade de viver a vida de Cristo. Only Christ can live it. Só Cristo pode viver essa vida. But he will live it.
Agora, Ele vai viver essa vida through you através de você, as you realize à medida em que você percebe that you can't do it. que você não tem capacidade de fazê-lo. To try hard to live for Jesus sounds noble. A tentativa, o esforço de tentar viver para Jesus até parece uma coisa nobre. But you know there is a biblical word that is used to describe our own self-efforts. Agora, existe uma palavra bíblica que descreve os nossos esforços próprios. It is the word flesh. E essa palavra é carne. It's not talking about these physical bodies, Veja, a palavra carne não se refere ao nosso corpo físico, biológico, but flesh refers to those techniques that we use to try to manage our own lives. agora a carne refere-se àquelas estratégias que nós usamos para tentar administrar as nossas próprias vidas. I like the Portuguese word for flesh, Eu gosto muito da palavra portuguesa para carne. carne, like chili con carne. Yeah. Yes. É como chili com carne, uma comida que tem. Yeah. So the word carne then Então essa palavra carne in the Bible na Bíblia means and refers to those techniques I have learned significa então, refere-se às técnicas que eu aprendi toda a minha vida to express through my own carne, para expressá-las através da minha própria carne. to try to live for God. Tentar, pelos meus esforços, viver uma vida agradável a Deus. Isn't that the way we're taught to live in every other area of life? Não é assim que nós fomos ensinados a viver em todas as outras áreas das nossas vidas? Try hard. Se esforce mais. Put your mind to it. Coloque a sua mente, dedique-se. Don't give up. Não desista. But you see, those messages stand in contradiction to what the Bible says about our faith. Agora veja, todas essas mensagens que nós ouvimos, elas entram em contradição com aquilo que nós aprendemos da própria palavra de Deus. That lifestyle of trying hard Esse estilo de vida, de estar constantemente tentando mais, se esforçando mais, is a flesh walk. essa é a caminhada na carne. It is not a walk in grace. Não é a caminhada na graça. Here's what Paul had to say about his flesh over in Philippians chapter 3. Em Filipenses 3, Paulo nos fala a respeito da sua própria carne. Paul described his own flesh in the 3rd chapter, No capítulo 3, Paulo escreve a sua própria carne. starting in the 4th verse. Começando no versículo 4. He said, although I might have confidence in the flesh, Apesar de que eu poderia ter confiança na carne, if anyone else has a mind to put confidence in the flesh, se qualquer um poderia confiar na sua carne, I have more reason. eu teria muito mais motivo para fazê-lo. I was circumcised on the 8th day Eu fui circuncidado no 8º dia. of the nation of Israel, Eu sou da nação de Israel, the tribe of a Benjamin, tribo de Benjamim, a Hebrew of Hebrews, um hebreu de hebreus, as to the law, a Pharisee, para a lei, um fariseu, as to zeal, a persecutor of the church, e quanto ao zelo, um perseguidor da igreja. as to the righteousness which was in the law, Com relação à justiça de acordo com a lei, I was found blameless. eu não havia em mim mal algum, erro algum, falha alguma. But then in verse 7, Paul makes an interesting statement. Agora no versículo 7, Paulo faz uma afirmação muito interessante. He says, whatever things were gain to me, Mas aquilo tudo que era ganho ou lucro para mim, those things I have counted as loss for the sake of Christ. essas coisas que para mim eram lucro, hoje eu considero como perda no lugar de Jesus Cristo. Paul said, I tried very hard to do the things I thought God wanted. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que ele havia tentado arduamente fazer aquelas coisas que ele achava que Deus queria. My religious credentials were impeccable. Então ele diz o seguinte, as minhas credenciais religiosas eram impecáveis. But he said, I look at it now and I realize it was all a waste. Mas agora eu olho para trás, eu olho para aquelas coisas e vejo, foi tudo um grande desperdício. Because God is not looking for us to try our hardest. Porque Deus não quer que nós façamos, nos esforcemos no sentido de fazer o nosso melhor para Ele. He is calling upon us to look away from our own self-effort. Na verdade, o que Deus quer que nós façamos é que nós paremos de olhar e de nos voltar ao nosso próprio esforço. To look beyond our ability Para que nós comecemos a olhar além das nossas capacidades. and to see His ability. E comecemos a ver então as suas capacidades. The flesh walk stresses me living for Jesus Christ.
Então, a caminhada na carne enfatiza eu mesmo caminhando, me esforçando para Deus. But the grace walk stresses Christ living through me. Mas a caminhada na graça, então, enfatiza Cristo vivendo através de mim. Where did this whole concept come from of thinking that we could live the life God wants us to know? De onde veio essa ideia, esse conceito de que nós poderíamos viver uma vida a partir dos nossos esforços que agradasse a Deus? Well, the answer is it came from the tree of the knowledge of good and evil in the Bible. A resposta é que essa ideia veio da árvore do conhecimento do bem e do mal que é descrita na Bíblia. In the second chapter of Genesis, the Bible tells us there were two trees in the center of the garden. No segundo capítulo de Gênesis, nos é dito que haviam duas árvores lá no jardim. The tree of life A árvore da vida and the tree of the knowledge of good and evil. e a árvore do conhecimento do bem e do mal. In Genesis chapter 2, verses 8 and 9, E Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9, the Bible says, a Bíblia diz o seguinte: the Lord God planted a garden toward the east in Eden, diz então que Deus plantou um jardim no oeste, ali no Éden. and there he placed the man whom he had formed. E lá ele colocou o homem que ele havia formado. And out of the ground the Lord caused to grow every tree that is pleasing to the sight and good for food. E Deus fez que do chão brotasse toda planta, toda árvore que é agradável aos olhos e boa de se comer. The tree of life also in the midst of the garden, E havia lá a árvore da vida no meio do jardim and the tree of the knowledge of good and evil. e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. There were two trees. Então haviam duas árvores. The tree of life, A árvore da vida. what does that tree represent? O que é que essa árvore da vida representa? That tree represents Jesus Christ. Esta árvore representa Jesus Cristo. You say, how do you know that? Como é que você sabe isso? Well, because we understand the Old Testament by reading our New Testament. Porque nós compreendemos o Velho Testamento ao lermos o Novo Testamento. And when we read our New Testament, E quando lemos o nosso Novo we discover that when Testamento, the Bible talks about life, nós vemos que quando a Bíblia fala acerca de vida, it's talking about Jesus. ele está sempre falando a respeito de Jesus. I'll give you an example. Eu vou dar um exemplo para In você. John 15, 4 and 5, João 15, versículo 5. Jesus said, abide in me and I in you. Jesus diz: permaneçam em mim e eu em vocês. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, a não ser que eles permaneçam na videira, so neither can you unless you abide in me. da mesma forma vocês não podem produzir frutos a não ser que permaneçam em mim. I'm the vine and you're the branches. Eu sou a videira, vocês são os ramos. He who abides in me and I in him, Aquele que permanece em mim e eu nele, he bears much fruit. este dá muito fruto. For apart from me you can do nothing. Porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. You see, here's God's purpose for us. Veja, esse é o propósito de Deus para nós. He wants us to live out of this union we have with him through Ele Jesus. quer que nós vivamos em união com Ele por meio de Jesus Cristo. And he wants to express his life through E us. Ele deseja expressar a sua vida através de nós. Fruit that grows on a tree doesn't struggle to grow. Veja, um fruto que cresce numa árvore, esse fruto não se esforça para ser produzido. It grows and becomes sweet and delicious Esse fruto cresce e se torna doce e saboroso e delicioso simply because of its union to the tree. simplesmente porque o ramo onde ele cresce está unido à árvore. And that is how we are intended to live. E é assim que Deus intencionou que nós vivêssemos. But there was another tree in the garden, Mas havia uma outra árvore no and it was jardim. the tree of the knowledge of good and evil. E essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. In Genesis 3:16, Em Gênesis 3, versículo 16, the Lord commanded man and he said, ele deu uma ordem ao ser humano e disse: from any tree of the garden you may eat freely, but from the knowledge of the tree of good and evil you shall not eat. Ele disse: vocês podem comer de todas as árvores que existem no jardim, mas se vocês comerem da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. He said, for in the day that you eat of it you shall surely die. O dia que vocês comerem dessa árvore, vocês certamente morrerão. But you know the story of the Garden of Eden. E vocês conhecem a história do jardim do Éden. You know that how that Adam and Eve ate from that tree. Vocês sabem como aconteceu e que Adão
Adão e Eva comeram daquele fruto. Genesis 1 says God had created man in his image. Gênesis 1 diz que Deus criou o homem à sua imagem. And yet the serpent came to Eve in the garden. E nós sabemos que a serpente veio até Eva lá no jardim. And in Genesis 1:31, E em Gênesis 1, versículo 31, the Bible says that God saw what he had made and it was very good. a Bíblia diz que Deus havia visto tudo que ele tinha feito e que ele disse, é bom. Eve and Adam were like God. Adão e Eva, eles eram como Deus. But in Genesis 3, the serpent comes to Eve. Agora em Gênesis 3, a serpente vem até Eva. And he says in chapter 3 and verse E a 5, serpente diz no versículo 5, in the day that you eat from this tree, your eyes will be opened. a hora que você comer do fruto dessa árvore, os seus olhos serão abertos. And you'll be like E God. você será como Deus. You'll know good from evil. Você saberá discernir entre o bem e o mal. Now I want you to notice the lie that the serpent said to her. Agora você tem que notar a mentira que a serpente contou ali para Eva. He said, there's something you can do to be more like God. Ele disse para ela, Eva, existe algo que você pode fazer para ser mais parecida com Deus ainda. But Eve was already like God. Mas Eva já era como Deus era. You see, the problem in the world today Veja, o problema do mundo hoje é o seguinte, is that we have lost sight of who we really are. é que nós perdemos vista de quem nós realmente somos. We've lost consciousness of the reality Nós perdemos consciência da realidade that we have been created in God's image. de que nós fomos criados à imagem de Deus. And the lie that the serpent told in the garden E então a mentira, aquela mentira que aquela serpente contou para Eva lá naquele jardim, is the same lie that has been perpetuated ever since. é a mesma mentira que tem sido perpetuada desde então. And it is the lie that says this: E é a mentira que diz o seguinte, there's something you can do que há algo que você pode fazer to be more like God. para ser mais parecido, mais como Deus é. That's the lie that was told. Essa foi a mentira que foi dita a Eva. And it is the lie that is proclaimed until this very day. E é a mesma mentira que continua sendo proclamada até os nossos dias. Think about the sin that Eve and Adam committed. Agora pense um pouco sobre o pecado que Adão e Eva cometeram. When Eve ate from that tree, Quando Eva então comeu daquele fruto, what was her motivation? qual foi a motivação de Eva? Was she shaking her fist in the face of God? Você acha que ela estava com seu punho levantado contra Deus? Was she saying, I don't care what God wants? Será que ela estava dizendo, eu não me importo com o que Deus quer? Was she trying to do something evil? Será que ela estava tentando fazer algo mal? No. Não. Eve was trying to do something good. Eva, na verdade, estava tentando fazer uma coisa boa. I want you to listen, this is very important. Eu quero que você ouça, porque isso é muito importante. The first sin ever committed in this world O primeiro pecado que foi cometido neste mundo was not someone who was trying to do something wrong. não foi alguém tentando fazer uma coisa errada. It was somebody trying to do something right. Foi alguém tentando fazer algo certo. It was somebody trying to do something that would make herself be more godlike. Foi alguém tentando fazer algo para ser ainda mais parecida com Deus. And I tell you today E eu posso dizer a você hoje that when we do anything que quando nós fazemos qualquer coisa in an effort to make ourselves be more like God, dentro de uma tentativa para fazer com que nós sejamos mais como Deus é, we have sinned nós pecamos. because we're living at that moment from the tree of the knowledge of good and evil. Porque nós estamos então vivendo a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal. And our God has told us E o nosso Deus nos disse there's death in that tree. que existe morte naquela árvore. We are not to build our lives around principles of right and wrong. Nós não devemos então construir as nossas vidas em cima de princípios do que seja certo ou do que seja errado. Our focus is not to be on good and evil. O nosso foco então não é viver a partir do que é bom e errado. Where is our focus to be? Onde é que o nosso foco deve estar? Our focus is to be on O Jesus, nosso foco é para estar em Jesus, the tree of life. a árvore da vida. But sadly, in the modern church, Mas lamentavelmente na igreja de hoje, dos nossos dias, what people
people are often told O que as pessoas normalmente escutam na igreja is you need to stop doing bad é que things você tem que parar de fazer as coisas ruins and start doing good e things. começar a fazer as coisas boas. Stop going to bars and getting drunk Para de ir nos botecos encher a cara and start going to church and reading your e Bible. comece a ir à igreja e a ler a sua Bíblia. Stop being involved in immoral relationships Não esteja mais envolvido em relacionamentos imorais. and start being involved in church E agora relationships. passe a estar envolvido em relacionamentos com pessoas da igreja. Stop your bad habits Pare com os seus maus hábitos and replace them with religious e os habits. substitua com hábitos religiosos agora. But I want you to understand Agora eu quero que você compreenda algo. that a message like that Que uma mensagem como essa que eu acabei de falar simply tells you one thing. diz a você apenas uma coisa. Come off the bad branch of evil Você sai de um ramo errado do mal and come over to the right branch e vem aqui para esse ramo correto and do good. e faça o certo. But that kind of message is Ou dangerous seja, os dois ramos são da mesma árvore. Essa mensagem é perigosa for one reason. por uma só razão. It leaves you in the wrong tree. Você continua permanecendo na árvore errada, porque os dois ramos são da mesma árvore. The call of your Creator O chamado do teu Criador is not that you would recognize bad behavior and replace it with good. não é que você reconheça o mau comportamento na sua vida e o substitua por bom comportamento. The call of God to you O chamado de Deus para você is to know Him as your life source é conhecer a Deus como a sua fonte de vida and to live in dependence on Him e viver em dependência total dele. and to allow Him to be the one who is the very source of your life. E permitir que Ele seja aquele que é a fonte da sua vida. Stop trying Então pare de tentar and begin to trust Him. e comece a confiar nele. As strange as it may seem, Pode soar muito estranho isso que eu estou dizendo. the greatest obstacle to living a victorious Christian life Mas o maior obstáculo para viver uma vida cristã vitoriosa may be you trying to live a Christian life. pode ser justamente a sua tentativa de viver a vida cristã. When will we realize we can't do it? Quando é que nós vamos perceber que nós não temos a capacidade de viver essa vida? When will we know we're not called to do it? Quando é que nós vamos perceber que nós não fomos chamados para tentar viver essa vida por nós mesmos? When Jesus came into this world, Quando Jesus veio para este mundo, He lived a life of total dependence upon His Father. Ele viveu uma vida de total dependência de seu Pai. Everything that He did, Tudo o que Ele fez, He did by the power of His Father's life. Ele fez pelo poder da vida do seu Pai. He did not live independently, Ele não viveu de forma independente, but He lived in total dependence mas pelo contrário, Ele viveu em total dependência upon the Father. do Pai. Here's what He said in John 5:30. Veja o que Ele disse em João 5, versículo 30. I do nothing on my own initiative. Eu não faço nada a partir de mim mesmo. In John 7:16, He said this. E em João 7, versículo 16, ele diz o seguinte: My teaching is not mine, but His who sent me. o meu ensinamento não é meu, mas daquele que me enviou. In John 8:28, here's what He Em said. João 8, versículo 28, veja o que ele diz: I don't speak on my own initiative. Eu não falo da minha própria iniciativa, I speak the things the Father has taught me. eu falo das coisas que o Pai tem me ensinado. In John 8:42, Em João 8, capítulo 42, He said, I've not even come on my own initiative. He sent me. versículo 42, eu nem sequer vim aqui com a minha própria iniciativa, foi Ele quem me enviou. You see the pattern? Você vê o padrão acontecendo aí? Jesus didn't live in this world trying to honor His Father in His lifestyle. Jesus não viveu nessa terra tentando honrar o seu Pai através de um estilo de vida. Jesus lived in this world as an expression of His Father's life. Ele viveu nesta terra como expressão da vida do seu Pai aqui entre nós. Everything Jesus did Tudo o que Jesus fez, was really His Father doing it through Him. na verdade, era o seu Pai fazendo através dele. On the day of Pentecost, when Peter preached, No dia de Pentecoste, quando Pedro pregou,
Here's the way he said it in Acts 2:22. Veja só o que ele disse em Atos capítulo 2, versículo 22. Men of Israel, listen to these words. Homens de Israel, ouçam essas palavras. Jesus the Nazarene is a man who is attested to you by God. Jesus, o Nazareno, foi um homem que foi testificado a vocês pelo próprio Deus. With miracles and wonders and signs, Por meio de milagres e maravilhas e de muitos sinais. which God performed through him. Que o próprio Deus desempenhou, executou através dele, Right in your midst. no meio de vocês. So who did the miracles? Então quem é que foi que operou os milagres? It wasn't Jesus who did the miracles by his own power. Não foi Jesus operando aqueles milagres pelo seu próprio poder. It was the Father doing it through him. Era o Pai operando aqueles milagres através do seu Filho Jesus. Here's the way Jesus described it in John 5:19. Veja só como o próprio Jesus descreve isso em João 5, 19. em João 5:19. Truly, truly, I say to you, Em verdade vos digo, the Son can do nothing of himself, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, unless it's something he sees the Father doing. a não ser que seja algo que ele vê o Pai fazer. For whatever the Father does, Porque aquilo que o Pai faz, that's what the Son does in the same manner. isso é o que o Filho faz da mesma maneira. Do you see what Jesus said? Você vê então o que Jesus está dizendo? And then he goes on and makes application to our own lives. E aí Jesus continua e ele aplica isso às nossas vidas. He said, as the Father has sent me, Ele diz assim, assim como o Pai me enviou, I send you. eu envio vocês. I want to bring this session to a close Eu quero então chegar ao final dessa sessão. by reminding you again, E eu quero lembrar a você novamente. you have not been called to imitate the life of Christ. Você não foi chamado para simplesmente imitar a vida de Cristo. You have been called to participate in his life Você foi chamado a participar da sua vida. and allow him E permitir a Ele to live his life through you. que viva a sua vida através de você. That is the key to victory Esta então é a chave para a vitória. and the essence of the grace wall. E é a essência da caminhada na graça. Thank you for joining me today. Muito obrigado por estar com a gente hoje.